Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o De Lazar e trago até vocês as informações aí da Copa agora, né? Uma Copa que pode ser considerada a mais preconceituosa da história da FIFA, gente. Tudo isso por conta da política migratória de Donald Trump nos Estados Unidos. Cenas lamentáveis estão sendo vistas lá, como que aconteceram aí com a seleção de Senegal e até com a repórter da Globo. Veja esse vídeo. E os Estados Unidos também estão sendo rigorosos com delegações de outras seleções. Exatamente. Inclusive, a gente tem algumas imagens de Senegal desembarcando nos Estados Unidos. Isso circulou pelas redes sociais, chamou a atenção do mundo inteiro. A forma que eles foram abordados, né? A forma que eles foram recebidos nos Estados Unidos. Esse rigor não está acontecendo só com torcedores, como a gente tinha falado, né? A gente está vendo aí a imagem da chegada. E esse vídeo que está sendo muito circulado, olha só, todos estão sendo revistados, gente, nessa chegada com detectores de metal ainda na pista do aeroporto. Isso é inconcebível, até mesmo os sapatos das pessoas foram checados. E a seleção do Uzbequistão também passou por isso na chegada aqui aos Estados Unidos, quando precisou enfrentar a Holanda num amistoso. Imagina, a Copa nem começou e a gente já está vendo esse tipo de imagem, as pessoas sendo abordadas dessa forma. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, Ana, estou quebrando aqui o protocolo, mas eu acho importante a gente falar, está dentro da legalidade as pessoas serem abordadas para serem, claro, né, todas ver se tem alguma coisa, por exemplo, levantar o cabelo, serem abordadas ali na hora da imigração e também na revista. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu não entendi direito, mas pediram para eu levantar o meu cabelo, só que de uma forma um pouco ríspida, e eu fiquei sem ação, mas consegui entender no final de tudo e levantei o cabelo aqui, porque muitas mulheres negras passam por isso e reclamam disso na chegada aqui aos Estados Unidos. Mas foi algo muito pontual, mas que outras colegas, por exemplo, não passaram por aqui. Isto não aconteceu só com a seleção de Senegal, tá, gente? Nós vimos aí a repórter da Globo chateada com a situação do preconceito, não é para menos, né? O Uzbequistão também passou por esse mesmo constrangimento, não só no aeroporto, como na porta do estádio, antes do seu ônibus entrar para o estádio, no jogo que fez amistoso contra a Holanda, gente, lá em Chicago. Um absurdo, tá? Isso que aconteceu. Esses absurdos não param só por aí, gente, tá? Nós tivemos a questão do árbitro, Omar Taraki, tá? Ele teve ali, ele é somali, e ele chegou nos Estados Unidos, passou por uma entrevista rígida ali, ele tem passaporte diplomático, ele tinha visto, e mesmo assim foi mandado, deportado de volta no avião para a Turquia, que foi da onde saiu o seu voo. Então, esse árbitro novato que apitaria a sua primeira Copa passou por essa situação. Veja a matéria da Globo que detalha certinho o que aconteceu. Às vésperas da Copa, a política de imigração dos Estados Unidos está provocando incerteza, temor entre torcedores e profissionais do mundo todo. Hoje, um dos árbitros convocados para o Mundial foi mandado de volta para casa pelas autoridades americanas e direto do aeroporto. Omar Artan estava escalado para os Jogos da Copa. Seria o primeiro somali a atuar como juiz no Mundial. Mas, logo depois de pousar em Miami, foi colocado num voo para a Turquia. Autoridades da Somália informaram à agência de notícias France Press que Artan possuía um visto válido. A Somália é um dos muitos países afetados por limitações de viagem impostas pelos Estados Unidos. Mas, até agora, não se sabe exatamente por que ele foi barrado, se houve algum motivo específico ou se foi devido à restrição ao país. Entre os 48 países da Copa, 4 enfrentam restrições impostas pelo governo Trump: Irã, Haiti, Senegal e Costa do Marfim, a mesma imposta à Somália. Cidadãos do Irã e do Haiti estão na categoria de proibição total de viagem aos Estados Unidos. Na decisão de junho do ano passado, a Casa Branca afirmou que é por motivos de segurança nacional. Já visitantes do Senegal e da Costa do Marfim podem pedir alguns vistos, mas têm restrições ou validade limitada. Os Estados Unidos assinaram um documento da FIFA se comprometendo a facilitar a concessão de vistos ou simplificar procedimentos já existentes de maneira não discriminatória. O documento prevê uma exceção.
não afetar negativamente as regras nacionais de imigração e segurança desses países sede. Hoje, o responsável pela política migratória dos Estados Unidos, Tom Homan, afirmou que vai aumentar o número de agentes do ICE em Nova York, a polícia de imigração. Ele não disse quando, mas o anúncio gera medo entre os imigrantes neste período de Copa. Funcionários que vão trabalhar no estádio de Los Angeles ameaçam entrar em greve caso o governo federal faça operações de combate à imigração nos Jogos. Um número considerável deles é imigrante. Agora à noite, a FIFA se manifestou sobre a decisão do governo americano de impedir a entrada do árbitro Omar Artan. Declarou que em todos os eventos da FIFA é o governo anfitrião que decide quem recebe o visto e tem autorização para entrar no país. E não só Omar Artan, né, que é o juiz aí da Somália, está passando por essa dificuldade, né? A situação do Irã é ainda pior, gente, tá? Porque o Irã só está com autorização para adentrar no país dos Estados Unidos para fazer treinos e para jogar. E não podendo ficar lá, não podendo pernoitar nos Estados Unidos, gente. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. A situação é delicadíssima. O Irã foi para Tijuana, no México, não pôde ficar no Arizona, não pôde fazer seus amistosos no Arizona, um deles seria contra a seleção de Granada e teve que ser cancelado. Está passando por essa situação constrangedora. Um dos seus jogadores chegou a ficar 7 horas, gente, no aeroporto, sendo entrevistado. Parte da comissão técnica não pôde entrar nos Estados Unidos e agora veio a notícia de que os ingressos para a seleção iraniana, que seriam dispostos aos torcedores iranianos, foram cancelados. A FIFA vai reembolsar isso aos iranianos. Eles não poderão entrar nos Estados Unidos para ver a Copa. Mesmo aqueles que compraram um pacote, que pagaram a passagem de avião, hospedagem, todos eles perderam a oportunidade de ir lá por conta dessa questão de preconceito, por conta dessa questão da guerra que está envolvendo Estados Unidos e Israel, né? Essas duas potências aí atacaram o Irã com uma situação de desculpa de armamento nuclear, né? E aí chegou nessa questão aí que o Donald Trump falou que o Irã pode jogar lá. Veja a entrevista do Donald Trump, mas ao mesmo tempo eles não podem permanecer no local e também a sua torcida não poderá estar lá. Mais uma desigualdade para o Irã. Olha aí o que o Trump disse. Iran, a little while ago, the president of FIFA said that when the World Cup is here in the U.S., the team from Iran will be playing in the games. Well, if Johnny said it, I'm okay. Did Johnny say it? He did? What if they Johnny win? Infantino, that's a piece of work. What if they win? Well, if they win, we'll have to worry about that. That's not. I'm going to have to worry about that one. Look, you know what? Let him play well. Johnny's fantastic. You know, he's a friend of mine, and he talked about it. I said, you do whatever you want. You can have him. You don't have to have him. Probably have a good team. I don't know. Do they have a good team? Do you have any idea? I have no idea. Would be hard to believe, actually. But I think let him play. Right? You know, the president said it clearly, Iran will play in the World Cup. We are confident they will. And we are working together with all the competent authorities to make sure that that happens. Mas nem só de notícias ruins vive a Copa do Mundo, né? Porque, felizmente, a Copa não está sendo somente nos Estados Unidos, né? Ela passará pelo México e pelo Canadá. E o México está mostrando como pode ser a Copa, né? Como você deve receber os jogadores no aeroporto. Veja como a Espanha colocou aí no seu tweet como ela foi recebida. Nós vimos aí como foi recebida a Espanha, um exemplo, né? Com música, com alegria, né? Com respeito, com igualdade. É assim que se trata. Esse é o espírito da Copa. E aí nós vamos ver essa pequena matéria agora sobre o México, de como as coisas estão sendo preparadas lá e como os times serão recebidos.
Agora, se os Estados Unidos estão tendo essa postura, né, pouco amigável, levando alguns problemas a quem desembarca lá no país, o México está em outro clima, viu? Está recebendo de braços abertos quem está chegando por lá. Dá uma olhada. Coração grande. É slogan de um país e também parece um recado. O México faz questão de se mostrar diferente do vizinho de cima. Se nos Estados Unidos há problemas com a entrada de visitantes, jogadores, árbitro, aqui não. Dizemos ao mundo, aqui não há classismo, não há racismo, não há discriminação. Afirma Jenny Serur, a diretora de turismo da Cidade do México. Cada país tem sua própria maneira de pensar, mas no México, todos e todas são bem-vindos. Ela completa. O país espera receber 5 milhões de turistas para sua terceira Copa do Mundo. La Copa vuelve a casa. México! Se em 70 era um país em desenvolvimento, em 86 em recuperação do grande terremoto do ano anterior, agora o México quer ser visto como nação global e tecnológica. A infraestrutura teve que se adaptar. Obras em aeroportos, estradas, estádios. 41 bilhões de reais de investimento. A maior parte em mobilidade. Os torcedores são orientados a usar o transporte público para ir aos 13 jogos no país. O trânsito, especialmente na Cidade do México, é um nó difícil de desatar. No GPS, pouco mais de 1 hora e 20 minutos, do centro da capital, onde eu estou, até o Azteca. Mas a gente vai trocar o carro por 2 meios de transporte, um metrô e um trem de alta velocidade. Destino: o estádio mais importante das Copas. Nós levamos 40 minutos, economizamos metade do tempo e só pagamos o equivalente a R$ 2,30. Até que chegamos ao único estádio do planeta com 2 finais e a partir de quinta-feira com 3 aberturas de Copas do Mundo. Para este Mundial, um brasileiro é o responsável pelos 3 estádios do país, inclusive o Azteca. Cara, assim, eu digo que toda vez que eu entro aqui eu me arrepio. Além da abertura na quinta-feira, o Azteca receberá mais 4 jogos. As cidades de Guadalajara e Monterrey também passaram por intervenções urbanas. Fizeram um trabalho, é toda uma remodelação urbana para poder receber a competição. O México está prontinho, com sorrisos e portas mais do que abertas. Nós vimos aí então, né, que o México está dando um show. A própria ministra do Turismo falou que lá não é um país de preconceitos, né? E assim deve ser a Copa, né? Sem preconceito, sem polícia imigratória, né? Uma Copa com união, uma Copa com alegria, uma Copa com emoções, uma Copa que fique gravada pelos momentos bons e não pelos maus exemplos praticados por Donald Trump e os Estados Unidos até aqui. Esperemos, né, que isso mude, mas nós sabemos como as coisas andam no mundo ultimamente. E aí, você acha que isso vai mudar mais perto da Copa? Será que vai acabar essa revista toda hora nos jogadores quando eles estiverem em solo americano? Ou não? O que você acha? O que você acha desses atos do Trump? Você apoia que é por conta da segurança dos Estados Unidos? Ou você detesta o que está acontecendo, mostrando que isso são atos preconceituosos contra esses países que aí estão sendo perseguidos? Comenta aí. Se você gostou do vídeo, é claro, deixa aquele like maroto, como diz o meu filhão, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações. Valeu, até mais!